Tá, ok. Nesse capítulo 14 vem falando agora a respeito dos procedimentos para tratamento daquela condição que foi apresentado no capítulo 13 com relação ao Ulcerat, que fala sobre um contexto geral, forma de propagação de uma doença conhecida hoje como lepra, naqueles tempos bíblicos que era difundida em diversos tipos de materiais, tanto tecidos humanos como materiais de construção de residências e tecidos. É uma praga. E aqui especifica o modo, depois de identificado, de ter passado por toda aquela avaliação que é descrita no capítulo 13, no 14, vem falando agora a respeito daquele que é aprovado para retomar agora o convívio social, familiar, a reintegração na sociedade e suas práticas, a vivência comum, de volta à sua realidade. E esse é um texto que pode ser reforçado na lembrança quando se lê lá nos evangelhos, e há alguns leprosos que vão até Jesus, como é descrito lá no 5,14, né? E Jesus o cura. É interessante que demonstra bastante fé por parte do doente ali em questão, do leproso, de ir ter um encontro com alguém que podia assim realizar esse milagre, na verdade, porque não havia muitos relatos de pessoas que eram curadas dessa enfermidade, mas todo o esforço que fazia, lembrando que abordamos no 13 a respeito dessa perspectiva e do pensamento da cultura daquela época e do próprio indivíduo, as perspectivas e a desesperança. Tanto é que no processo da cura ele diz que é de forma imediata, e para dar testemunho àquelas pessoas para reintegração, aí tem uma breve ilustração sobre esse procedimento de cura. Lucas 5,14, que vem falando a respeito. Depois do leproso ter sarado, Jesus curou, e para ele apresentar-se ao sacerdote, né, fazer toda esse rito de purificação que também traz um simbolismo importante. E para dar testemunho, como enfatiza nesse verso 14, 5 de Lucas. E traz aqui a respeito do dia da purificação, né? O sacerdote também faria a avaliação, todo o procedimento era feito fora do arraial, e o examinaria se a praga da lepra do leproso estava curada. O que é que era preciso estar naquela região externa à cidadela, à cidade, ao arraial. 2 aves limpas, pau de cedro, estofo, carmesim e isopo. São representações aqui realmente da realidade da purificação, né? O isopo, o carmesim e o pau de cedro também trazem a alusão daquilo que por meio do sacrifício tem aqui com relação às 2 aves limpas, né? Aquilo que o
sacrifício perfeito, né? Que redimiria todas as impurezas, todas as moléstias por meio de Cristo Jesus, né? Aquele que foi lá em João 19, 17 e 20, vem trazendo essas características. Ele foi crucificado fora do arraial, fora da cidade, e esse procedimento era feito também fora, onde no madeiro, trazendo essa alusão aqui do pau de cedro, que tinha essas características. O estofo carmesim representa o sangue dele, né? E o próprio sacrifício de uma dessas aves, ali por meio do vaso de barro, das águas correntes, ele disse, né? Eu sou água viva. E ele, sendo o próprio Deus, se fez um ser humano, né? Constituído, como é visto lá em Gênesis, né? De uma formulação do pó da terra e do Espírito de Deus. E ele se fez dessa forma para que, né, por meio de sua santidade, a gente pudesse receber esse presente da vida eterna, aceitando o seu sacrifício. E essa ave, são duas aves, né? Pombinhos, e uma era sacrificada e a outra era solta em campo aberto. E aspergia 7 vezes. Os números na Bíblia têm algumas características, 7, com relação à perfeição. E depois declarar no capítulo, no verso 7, né? E declarar o limpo e soltava a ave em campo aberto, mostrando, né, essa passagem, essa homologação. E depois ele poderia adentrar o arraial, mas não reintegraria ali para sua tenda, para sua casa. Ele ficaria de fora pelo período de 7 dias, e no período de 7 dias fazia aquele processo de rapagem, rapava o cabelo, barba, sobrancelhas, todo o pelo do corpo, lavava as vestes. E banhava-se em água para continuar nesse processo de limpeza, de purificação. Agora, no 8º dia, ele trazia 2 cordeiros sem defeitos, assim como é descrito na oferta pela culpa, oferta pelo pecado, e também trazia, dependendo das suas possibilidades, né? Tinha também a possibilidade de trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, ou então apenas um cordeiro, que é descrito nos versos mais à frente, e fazia todo aquele rito, tanto pela oferta pela culpa, quanto pelo pecado, e também com relação a oferta de manjares, que ele trazia cerca de meio quilo de flor de farinha e 300 ml de azeite, que também o azeite fazia de forma semelhança, né, para representar a purificação de corpo inteiro, ponta da orelha direita, polegar direito e dedo no pé direito, assim como é feito com a questão do sangue que purificava. E agora, com relação na casa, traz aqui também todo aquele paradigma de como se identificar, né, pelas características de extensão ou não, pela cor,
e o que deve ser feito, as medidas que foi apresentado no 14 também. E depois do processo de encerrar a casa, de reavaliar e de homologar se estava de uma forma limpa para reutilizar o ambiente. Faz um processo de forma semelhante, usando aqueles elementos para purificação da lepra, né? No caso aqui, estendida, né, na região de ambiente, que é utilizando as duas aves, o pau de cedro, estofo carmesim e o isopor. E de forma semelhante, no vaso de barro, sobre águas correntes, e fazia todo o rito novamente. E finaliza falando a respeito dessa lei que era apresentada, né, de forma para tratar tanta questão de lepra, tinha lepra nas vestes, na casa, da injeção, da apóstolos, que são características que a gente já descreveu e expandiu um pouco no 14. Trazendo essa realidade de como era a procedência naqueles tempos, na época de Jesus, e que consumou todos esses ritos cerimoniais, né? Estabelecidos assim no santuário, com a crucificação de Cristo Jesus, que nos dá essa possibilidade, assim como essa ave que era solta no campo aberto, de ter uma nova experiência de vida, né? E de forma enfática e eficaz a vida eterna, que a gente aceite a Cristo Jesus em nossa vida e caminhe com Ele numa novidade de vida, aprendendo de seus ensinamentos hoje, princípios que podem ser adotados, né, de forma, como a gente abordou no 13, pessoal que mexe com fisiologia, que mexe com saúde pública, sanitarismo, e consegue perceber esses princípios. Então, tem algumas teses que a gente pode deixar lá, pode compartilhar aí com você e que corrobora bastante a respeito dessas questões, tá? Fique na paz, e é isso.